Então agora nós iremos dar início à nossa segunda aula do módulo 2 para falar das energias secundárias. E as energias secundárias, elas são formadas a partir das energias matrizes. E elas entram num contexto de igual importância das energias matrizes, porém a classificação que é dada secundária e energia matriz é porque as energias matrizes são primárias, elas que vão formar esse segundo contexto energético, é somente por isso, porque a importância é a mesma. E eu classifico duas energias agora de extrema importância para a manutenção da vida física. A primeira delas é o calor. Então poucos autores denominam o calor como uma energia importante. Eu vou falar sobre o calor, a função do calor e como o calor é formado. E a segunda são os líquidos orgânicos, porém o que a gente vai dar mais importância é o sangue, tá? Pois a água, nós vamos falar dela também, que ela também é uma representação desse líquido orgânico, porém ela entra num outro contexto de importância. Então vamos lá. Primeira coisa, calor é uma energia secundária. De onde provém o calor? De duas formas. A primeira delas e a mais importante é pela essência Shen. A essência Shen, ela promove também o movimento. A essência Shen, ela tem característica Yang. Então antes da essência Shen ser ela é Yang. Por quê? Porque ela também promove o movimento. E no momento que há o movimento oferecido pela essência Shen, principalmente extroversão, nós temos a fabricação do calor. Por quê? Porque o movimento aquece. Então o aquecimento promovido pelo movimento que a essência Shen formou ou estimulou vai formatar a construção do calor, porque existe o aquecimento. E esse aquecimento, quer dizer, esse calor, então seria proveniente da essência Shen, ele estará presente principalmente no coração. Então o coração é uma máquina, uma bomba, um motor que só para de trabalhar no momento em que a gente morre. Então desde o primeiro minuto de vida, lá na concepção, até o último, o coração bate por influência da essência Shen. Dessa maneira a gente vai caracterizar que o calor, quem rege o calor é o coração através dessa atividade da essência Shen. E esse calor é transportado a todo o organismo pelo sangue. Então o sangue é o veículo do calor. Tá certo? Então o coração bate, os batimentos cardíacos vão fazer com que o sangue entre pelos vasos e se movimente por todo o corpo, todo o organismo, e por conta desse movimento há a formação do calor. Então o calor, inicialmente, o calor primário, o mais importante, vamos dizer assim, ele é proveniente da atividade da essência Shen no coração, e o coração ativo, batendo, movimentando, contraindo e relaxando, vai estimular o movimento do sangue. Esse processo promove o aquecimento e promove o calor. Tá certo? Então eu tenho um calor primário que vem desse componente fisiológico. E agora eu tenho um segundo modelo, modalidade de calor, que vem da própria energia Yang. Então, necessariamente eu não preciso ter apenas o movimento do sangue para formar o calor. O próprio movimento energético fornece o calor. Então vamos imaginar uma situação onde há uma troca intercelular, uma troca entre as moléculas extra e intracelular. Essa troca, esse movimento que vem lá da essência Po, quando eu falo movimento, eu estou falando de energia Yang também, fornece calor àquele processo, e esse calor sustenta a função. Então, de antemão vamos entender, existe um calor primário que é pela atividade da essência Shen no coração e no sangue, e agora eu tenho um calor secundário que é pela própria atividade da energia Yang, que estimula o movimento, e esse movimento também fornece calor. Então nós temos duas situações onde há a produção do calor. Essas duas situações, quando debilitadas, vão limitar o aquecimento corporal, diminuindo assim a atividade orgânica. Então a energia Yang,
ela mantém uma estreita relação com o calor. E ao mesmo tempo o calor necessita da energia Yang, seja lá na essência Shen ou não. Vamos então agora trazer esse raciocínio para o ambiente prático dentro do processo fisiopatológico. Se você tem pouca energia Yang, você tem pouco movimento. E se você tem pouco movimento, você tem pouco calor. Então, a primeira consequência da deficiência da energia Yang no contexto energético é a ausência de calor. Se eu tenho ausência de calor, quem prepondera? Frio. Então, talvez o frio vem lá no início pela deficiência de Yang. E lá nos textos a gente encontra o excesso de frio consome o Yang Qi. Ou, ninguém pensou nisso, a deficiência de Yang diminui o aquecimento interno, diminui o calor, deixando o frio ser ou estar preponderante. O frio é Yin, então o frio preponderante congela a energia congelada vai alterar a forma. Olha só que interessante e lindo esse processo fisiopatológico observado a partir das energias. E vai ficar melhor ainda quando a gente adicionar esse contexto, essas informações, ao próprio componente fisiológico, somático, fisiológico do próprio corpo. Tá certo? Então vamos lá. Em resumo, calor, a natureza principal dele, a essência Shen, a natureza secundária dele é da energia Yang promovida através do movimento, que é a própria natureza do Yang Qi. Tá certo? E por último agora, então, iremos falar dos líquidos orgânicos, principalmente do sangue. O sangue é uma substância vital, tem na sua base, na sua origem, características da energia Yin, porque ele é denso. O sangue é formado a partir do Yin Qi, a partir dos alimentos, porém o sangue ele tem como matriz o Yin Qi, mas ele necessita de outras naturezas para ser constituído. Uma primeira natureza que auxilia na formação do sangue vem da energia ancestral, que eu explico daqui a pouco como funciona, e uma segunda natureza vem também do coração. Então o sangue, ele para ser formado, produzido, ele precisa passar por um processo de transformação e interação energética oferecida pelo aquecedor inferior, no caso a energia ancestral, oferecida pelo aquecedor médio, no caso o Yin Qi, e oferecida pelo aquecedor superior, no caso o coração. Desta forma agora nós vamos entender como esse sangue é formado. Olha só, você vai se alimentar, esse alimento sofre um processo de transformação no baço, produzindo assim o Yin Qi. Esse Yin Qi é uma energia densa que forma a estrutura, o físico, a forma física, porém ele também vai formar ou ser a matéria-prima do sangue. Esse Yin Qi, durante a expiração, ele sobe até o coração. Lá no coração nós temos o aquecimento do Yin Qi e temos também a coloração vermelha fornecida a ele, porque é uma energia agora aquecida, modificada inclusive. Esse sangue agora é colocado em circulação e precisa e necessita ser resfriado. E no momento em que ele vai ser resfriado, é sinal de que a energia ancestral atuou e ativou a produção das células ou do sistema imune, presente principalmente na medula óssea. Então, simplificando, o sangue é formado a partir do Yin Qi, que é a matriz dele. Ele sobe ao coração a partir da expiração, assim ele é aquecido, tornando-se vermelho, as hemácias. A partir do momento em que ele está aquecido e está vermelho, ele desce ao aquecedor inferior para ser resfriado, e no momento em que ele é resfriado, é adicionado a ele conteúdo ancestral relacionado à imunidade presente principalmente também na medula óssea. Então o sangue se faz ou é formado a partir dessa interação entre os três aquecedores, mas quem manda no sangue não é nenhum deles. Esses aspectos, rim, baço e coração, vão participar da construção do sangue. Porém, quem determina a qualidade do sangue é a essência Rum, é o fígado. Tá certo? Então, quando você for observar o sangue,
na língua, lembre-se sempre desse processo de formação e construção fisioenergética, mas nunca se esqueça que quem manda no sangue é o fígado, que é o que eu vou explicar na próxima aula, na aula 3, dessa interação da fisiologia energética e a língua. Então, em resumo, nós temos a seguinte situação: as 5 essências atuando no processo fisiológico das energias. A primeira, a energia ancestral, nos fornece o frio através lá da essência Zi. A segunda, a energia Yan, nos fornece o movimento através da essência Po. A terceira, a energia Yin, nos fornece densidade, forma, estrutura através da essência Yi. A quarta, já uma energia secundária, é o calor, oferecido pela essência Shen e também pela energia Yang. A segunda energia secundária, ou quinta energia, é o sangue, oferecido pelo Zi, pelo Yi e pelo Shen. Porém, quem comanda, quem coordena, quem manda no sangue é a essência Hun, lá pela atividade, fornecida pela atividade do fígado. Tá certo? Então essas 5 energias vão formatar todo o processo fisiológico do organismo. E é a partir delas que tudo acontece. E se eu entendo como essas energias funcionam, eu entendo como elas se desequilibram. E assim também eu posso entender como a patologia será instalada. Ok?